Sejam muito bem-vindos, tanto os que estão aqui como os que vão assistir também gravado. E se você está ouvindo essa palestra hoje, é porque você tem uma necessidade de ter um amadurecimento emocional. Então, parabéns, porque hoje as empresas elas não estão buscando mais um QI elevado. E você sabe por quê que não? Porque às vezes a pessoa tem um QI elevado, mas ela não tem, às vezes, uma boa relação em equipe e ela não produz, por mais QI elevado que ela tenha. Porque hoje o que as empresas estão buscando é QE, é inteligência emocional. Porque, independente do QI, se ela tem uma inteligência emocional, ela vai se dar bem em equipe e ela vai, assim, produzir. E é o que as empresas querem hoje, né? Produtividade. Mas então, como essa palestra hoje pode ajudar nesse sentido de ter uma boa autoestima para que tenha esse amadurecimento emocional? Porque esse fortalecimento emocional ele é fruto de autoestima, né? Então, a autoestima, conforme o tema de hoje, a engrenagem da autoestima. Mas o que é uma engrenagem, né? Vocês sabem o que é uma engrenagem? Quem anda de bicicleta sabe, né? Quando você anda de bicicleta, às vezes você está pedalando ali e a bicicleta não anda, quando você vê é porque a engrenagem ali ela soltou, então é aquela corrente ali, né? Que ela é impulsionada por aqueles é um sistema ali de engrenagem, né? Que ele roda e a corrente vai rodando. Mas então, como assim a engrenagem da autoestima, né? O que que tem a ver? É porque também a nossa mente, ela tem três itens básicos que formam essa engrenagem, que é o pensamento, sentimento e comportamento. Então, eu sempre gosto que vocês tragam caneta, papel, ou então no bloco de notas do celular, porque vocês vão precisar dessas anotações quando vocês estiverem naqueles momentos aflitivos, sabe? Aquele momento que você não sabe o que fazer, tá para baixo. Então, aí você vai lembrar dessa engrenagem, que tudo começou no pensamento, né? Então, se não tiver bem alinhado, ajustado, pensamento, sentimento e comportamento, então essa bicicleta ela não vai andar, com certeza não. Por isso que quando você sente uma trava ali, por exemplo, às vezes você quer vender algo, né, um produto, e aí você trava naquele momento, né? Você faz seus planos, você tem seus alvos, só que na hora mesmo de aplicar, aí você trava. Você já passou por isso? Se você passou, saiba que não é algo externo que te trava, né? Porque você já reparar quando acontece algo, aí as pessoas falam, é porque o mundo está desse jeito, é fulano que me fez ficar desse jeito. Então, eu vou te contar um segredo, que não é algo externo que te trava, é algo que tem aí dentro de você, que tem a ver justamente com a engrenagem cerebral. Então, quando você trava, e como a bicicleta não é que ela está quebrada, mas é porque ela solta aquela engrenagem. Então, não adianta força. Você vai pedalar ali em vão, porque a bicicleta não vai andar. E no caso da autoestima,
né? Quando você não tem essa engrenagem alinhada, não adianta também força, pressão, sabe aquele momento que as pessoas falam, você vai dar certo, você tem que ir. Pois é, por mais pressão, motivação, aquilo ali tem prazo de validade, porque a motivação, se ela não for sustentada após, é uma coisa que dura, mas ela sempre vai estar dependendo de algo externo para ela poder se movimentar. Você já ouviu falar de carro sem motor? Se não tiver alguém empurrando ali de fora, o carro não anda. Então, não é isso que é o nosso interesse, né? Porque a gente quer é, ter uma motivação, sim, claro, né? Externa, quem não gosta de motivação? Mas tem que estar também essa força interna, porque justamente essa força é que vai movimentar mesmo quando não tem estímulo externo, né? Quando você conquista isso, você terá conquistado o amadurecimento emocional, você será uma gerenciadora ou um gerenciador de emoções. Quando você atingir esse grau de amadurecimento emocional. Então, vocês perceberam, né, que não é força, não é pressão, é ajuste, ajuste, alinhamento. É tudo que preciso, né? A Denise falou. Ajuda o Arte ali também. Prazer ter vocês aqui. Paula Roberta, linda, maravilhosa. Então, pensa, gente, como então na prática seria essa engrenagem? Por exemplo, você vai fazer uma live, um vídeo, né? Às vezes você vende um produto, você quer fazer um vídeo, porque hoje quem não aparece não existe, né? Daqui para frente podem ir se acostumando com essa situação de aparecer sim ao público. E é mais fácil falar do que fazer, né? Porque não sei se vocês sabem, quem sabe aí qual é o maior medo da humanidade, que ele é pior do que a morte. O que seria pior do que a morte? É estatística, viu, gente? É pesquisa, digita aí. Qual é o maior medo da humanidade? Que ele está à frente da morte, do medo de morrer. Deixa eu ver aqui o que vocês estão. Ah, muito bem, a Paula Roberta já matou a charada, né? O medo do julgamento, o medo de falar em público, justamente por causa do medo do julgamento, né? Falar em público, Cíntia. Então, quando a pessoa faz um vídeo, coloca lá na rede social, vocês já podem considerar essa pessoa vitoriosa, porque ela tá fazendo parte de uma estatística da minoria, né, que consegue fazer isso. Mas tudo é prática, é costume, é constância. Quem consegue fazer isso e consegue manter, já passou de nível, né? E aí é só alinhar depois, né? A, a aparência e tudo, né? Porque o simples fato da pessoa chegar e falar, ela já tem uma grande vitória. Mas por que que eu estou dando esse exemplo do vídeo? Né? Porque se tudo começa no pensamento, e o pensamento gera sentimento, e o sentimento gera comportamento, o que que será que a pessoa que faz um vídeo, coloca lá na internet, quais será que são os comentários que são gerados ali? Tanto ali na rede social, quanto também amigos, né? Amigos entre aspas, né? Que às vezes encontra, você viu fulano, tá lá fazendo vídeo, né? Então a pessoa que faz
um vídeo e põe na internet, ela está sujeita a passar por isso. Tem até um nome para isso. Quem está nas redes sociais já conhece esse nome, que são os haters. Os haters, eles estão ali justamente para ficar fiscalizando, né? Quem é que tem a coragem de aparecer ali? Mas você sabe por que que esse hater ele critica um vídeo seu? Se não aconteceu ainda de crítica, parabéns, né? Que bom. Mas vai acontecer, pode ter certeza, viu? E quando acontecer, você vai lembrar dessas palavras aqui. Então, você sabe por que o hater ele faz isso? Porque o hater ele tem baixa autoestima, muito baixa autoestima. E como ele tem isso para ele, porque tudo é projeção, tá, gente? A pessoa, ela, como a Paula Roberta falou ali, é mais sobre ele do que sobre você. Porque a projeção, a pessoa ela projeta aquilo que ela tem dentro dela. É aquilo que já está na mente dela, já é preocupação dela. Então, essa pessoa ela já tem baixa autoestima. Então, se ela olha outra pessoa e essa pessoa está fazendo um vídeo, quando esse hater olha essa pessoa, então expõe o sentimento dele, porque ele não é capaz de fazer isso. Acabamos de dizer que o maior medo da humanidade é falar em público. E de repente você está lá falando em público. E o hater, por ele ter tão baixa autoestima, ele olha, é como se houvesse ali, pairasse no ar essa questão. Ah, essa pessoa consegue fazer vídeo e eu não. Então, na mente dele, ele não pode ficar tão inferior assim. Então, ele tem que rebaixar o outro para que ele se torne acima dessa pessoa. E é porque ele não consegue ficar acima dessa pessoa, porque ele não consegue fazer vídeo. Então, para ele ficar acima de você, ele tem que te rebaixar, ele tem que te pôr lá embaixo, porque aí ele se sente superior a você. Ele não consegue olhar para aquele lugar de baixa autoestima. Então, rebaixar você o faz sentir melhor. E como é que a gente sabe que o hater é assim mesmo, aquela pessoa que está criticando é assim mesmo, do jeito que está sendo explicado aqui? É simples. É porque é só você analisar. Essa pessoa que critica você, é só você se perguntar: essa pessoa já faz vídeos? Será que essa pessoa já fez algum vídeo? Já apareceu lá em público? Essa pessoa que está falando de você? Teve essa coragem já? E outra coisa, como que a gente sabe que esse hater é desse jeito que está sendo explicado aqui? É porque se ele não fosse, se ele não tivesse baixa autoestima e fosse bem sucedido, pode ter certeza que ele não teria tempo de estar criticando você. Porque as pessoas bem-sucedidas, elas estão ocupadas demais com as suas próprias conquistas. É simples assim. Então, se ocorrer qualquer coisa para desanimar, lembre-se disso, que você não precisa da aprovação alheia, porque você já sabe quem você é. E isso te move a continuar na produtividade. Porque quando você não foca nos haters, você vai focar onde? Naquilo que importa para você. Então você também não vai ficar preocupado se as pessoas vão gostar ou não. Porque se você tiver essa posição, tiver esse posicionamento de saber quem você é, então isso aí já vai estar no seu pensamento. E como o pensamento gera sentimento, quando você já sabe quem você é, que sentimento que você tem? De
coragem, de disposição, de capacidade. E como o sentimento gera comportamento, qual vai ser o comportamento de quem já sabe quem é e que tem disposição e capacidade? Logicamente, ela vai ter um comportamento de produtividade. Então, não surge por acaso. A autoestima, ela é resultado de tudo isso, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. A Ju Duarte disse: Eu já acostumei com haters. A maioria deles são da nossa família ou pessoas próximas que vêm e jogam piadinhas ou comentários infelizes. Isso, e como é que a gente. Muito bem, Ju, obrigada pelo comentário. E justamente porque os nossos melhores clientes são aqueles de fora que não nos conhecem, né? Que não fazem, que não têm preconceito, pré-conceito, eles não têm um pré-pensamento de você. Eles estão vendo quem você é, quem eles estão enxergando ali no momento, né? Inclusive, para a gente identificar quem que são os verdadeiros amigos, vocês conhecem a posição de um verdadeiro amigo? Por exemplo, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma live, né? Então, se a pessoa, dependendo da resposta que ela der, aí você vai identificar se é verdadeiro amigo ou não. Vou fazer um vídeo, vou fazer uma live e tal. Aí a pessoa, não acredito que você vai fazer isso. Você, brinca não, sério que você tem coragem? Agora, tem pessoas que você diz, vou fazer um vídeo, vou fazer uma live. Que dia vai ser? Me passa o link que eu vou querer assistir. Então, é facinho de vocês observarem quem que realmente são aquelas pessoas que te apoiam. E a Paula Roberta destacou: certeza da minha identidade, quando você já sabe quem você é. Então, isso vai te dar segurança para você fazer os seus vídeos de uma maneira mais didática, mais assertiva. E a Juduarte está dizendo: meu maior bloqueio, Raquel, é falar pessoalmente e oferecer um produto que trabalhe. Me sinto incomodando, sendo inconveniente. Mesmo que eu escuto a pessoa falando que precisa, eu tenho vergonha de dizer que tem a solução que ela precisa, mesmo amando cuidar e ajudar. Faço isso se a pessoa vem pedir, mas não sei oferecer se não pediu. Por que isso acontece? A resposta é bem simples. É projeção. Porque é tudo isso que você falou aqui, né? Por exemplo, me sinto incomodando, sendo inconveniente. Tá bom. Agora eu falo do outro. Porque quando você fala que a pessoa fica incomodada, que ela está sentindo que está sendo invadida, né? Então, quando você fala isso para mim, aí eu espero você terminar de falar e agora eu pergunto. Agora fala da outra pessoa, porque é de você que você está falando, sabia? Isso chama projeção. Eu quero que vocês nunca esqueçam disso. É como se você tivesse colocado um espelho assim em você, na sua frente, e falasse, né? Eu estou incomodando, eu estou invadindo a pessoa. Mas você está enxergando você mesmo, entende? Porque tudo que a gente fala, que a gente expressa, primeiro estava dentro da gente. E a gente enxerga a pessoa
da maneira que a gente é. A gente não enxerga como a pessoa é, a gente enxerga como a gente é. Por isso que muitas pessoas, eu vou abrir só um parênteses aqui para vocês entenderem. É por isso que muitas pessoas entram num relacionamento abusivo. Vocês sabem por quê? Porque ela não consegue distinguir, identificar como é a outra pessoa. É como o espelho, entende? Então, como ela é uma pessoa empática, ela é uma pessoa amável, que ela nunca faria mal a ninguém, então ela enxerga que a outra pessoa é assim também, mas ela está enxergando ela, entende? Ela não está enxergando maldade, porque ela tá com um espelho ali, ela está enxergando ela. Porque se ela tirar aquele espelho e ver a pessoa como ela realmente é, talvez ela não vai gostar daquilo que ela está vendo. Por isso que muitas pessoas entram num relacionamento abusivo, são enganadas por conta disso, e quando a pessoa vai embora, ela sente um tremendo vazio. Mas não é pela pessoa, é pelas qualidades que ela refletiu dela mesma. Ela se apaixonou por ela mesma, porque ela se viu na outra. E a outra pessoa vai embora com toda a maldade dela e abuso, mas o que ela sentiu falta foi daquilo que ela enxergou, não daquilo que a pessoa realmente é. Mas e o que isso tem a ver com a gente aqui? É a mesma coisa. Quando você diz, eu estou incomodando, é porque você que se sente incomodada em falar, não a pessoa, porque a pessoa, se você tirar isso aqui, ó, a pessoa ela precisa daquilo, ela vai comprar. Se ela não comprar de você, ela vai comprar de outra pessoa. Mas você que ficou travada, por quê? Porque está dentro de você a engrenagem, engrenagem. Pensamento, sentimento, comportamento. Eu penso, estou incomodando, sinto o quê? Insegurança, incômodo, comportamento. Como uma pessoa comporta? Uma pessoa que pensa, estou incomodando e se sente insegura. Como que essa pessoa vai se comportar? Conforme você escreveu ali, ó. Ah, faço isso se a pessoa vem pedir, mas não sei oferecer se não pedir. Esse é o comportamento. Então, eu agradeço muito mesmo quando comenta aqui, porque eu amo, é reality, né? É terapia ao vivo. Eu amo, gente. Porque, sabe por quê, Gil Duarte? Porque isso que você está falando, não se sinta sozinha. A maioria se sente assim e eu também já tive nesse lugar. Mas vou contar a boa notícia. E isso tem cura. Porque se eu estou aqui falando com vocês, é porque eu consegui vencer e ainda estou vencendo. Estamos sempre em construção. Por isso que eu digo, são felizardos aqueles que estão aqui, porque o que a gente vê é impossível desver. O que vocês aprendem aqui, vocês vão estar lembrando lá fora. Quando você estiver lá para baixo e estiver sentindo mal, aí você vai lembrar, se eu estou sentindo assim, tem uma engrenagem. Se eu estou sentindo assim, é porque começou no pensamento. O que eu pensei que me fez sentir assim? Por isso que não há nada mais importante do que como você se sente. Porque é através de como que você se sente que você vai detectar o que você pensou. Isso chama pescagem. Por exemplo, até vai ser uma tarefa, tá? Para a semana. O que é as pescagens? Anota aí, pescagem. É o seguinte, nós estamos falando aqui, está todo mundo atento, e está todo mundo até sentindo legal aqui, né? Porque está amadurecendo emocionalmente. Só que na hora que vocês desligarem aqui, cada um vai seguir a vida, né? E aí vocês vão estar bem, né? Espero que sim. Só que de repente vocês vão perceber que dá um aperto, assim, é um sentimento. Para começar, a maioria das pessoas não sabe dar nome aos sentimentos. Deveriam saber, né? Por exemplo, isso que eu estou sentindo, o que que eu estou sentindo? Medo, raiva, o quê? Então, quando você sentir aquilo e der um nome naquilo, aí você vai perguntar.
O que eu pensei que me fez sentir assim? Isso chama pescagem. Vou dar um exemplo na prática, para quando acontecer isso depois que vocês desligarem aqui a aula, vocês têm mais facilidade de pescar. Porque às vezes vocês não vão lembrar, tá? Ah, eu nem sei o que eu pensei. Beleza, segue a vida. Se você não sabe, então você não vai sentir mal ainda, né? Você esqueceu o que você pensou, segue a vida. Aí vai de novo, vai dar aquele aperto. Você vai indo até você pescar. Na hora que der um aperto, você já. Aí, eu, por exemplo, eu já tô expert nisso, porque eu já fiz disso um hábito. Quando eu me sinto mal, eu já detecto na hora e quero que isso aconteça com vocês também. Aí vocês detectam que pessoa, vou dar um exemplo aqui, né? Vocês estão com o produto na mão. Ah, que legal, agora eu já aprendi, eu vou falar com as pessoas, eu sei que o produto é bom e tal. Aí, na hora que você for assim, você vai sentir algo, né? Você vai sentir um aperto assim, um medo, né? Um frio na barriga. Aí você fala: opa, o que que eu senti aqui? É medo? Mas se eu sentir medo, o que que eu pensei para sentir assim? Porque, gente, é impossível não pensar nada. O sentimento ele não brota sem nada. Isso é uma lógica, já é comprovado isso. Por exemplo, ó, fica feliz, fica triste. Não tem como, você tem que pensar algo para sentir. Então, se você sentiu aquele medinho lá, um frio na barriga, peraí, o que que eu pensei? Ah, eu pensei que estou incomodando a pessoa. Pescou, entendeu? Aí você anota lá, né? Eu pensei isso, estou incomodando. E agora vem o melhor da história, né? Como eu reverto isso? Porque se vocês descobrirem como reverter isso, gente, precisa falar o resto? Vocês vão conseguir vender. E é tudo que a gente quer, né? E mesmo eu revelando aqui como você vai fazer isso, ainda não vai ser tudo. Porque quando a gente aprende algo novo, para aquilo fazer parte da vida da gente, a gente tem que tornar aquilo um hábito. É igual quando a pessoa vai caminhar. Se ela caminha uma, duas vezes, não adianta. Ela tem que caminhar de uma forma, de uma constância, até o ponto de que ela sentir falta de caminhar. Se ela não for, aí que é ruim. Isso é hábito. Então, da mesma forma, quando eu te falar aqui como você faz para reverter essa situação e realmente conseguir vender, aí você vai ter que tornar isso um hábito também, tá? Coloque isso no piloto automático. Aí é constância, constância, repetição. O cérebro, ele aprende por repetição. Os antigos que falavam muito isso, né? A repetição é a mãe da retenção, e é a pura verdade. Então, o cérebro, ele não aprende com pressão, ele aprende com repetição. E qual foi a tarefa que eu dei? Vamos ver se vocês lembram, né? Eu falei, olha, essa semana vocês vão fazer tal coisa. Vai depender da repetição. Vocês anotaram o que é para fazer na semana? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, que eu já vou continuar o assunto, que eu vou falar o como reverter, né? E antes de falar como reverter, eu estou ajudando vocês a lembrar qual é. Aí, a pescagem, a Denise falou. E por que que eu estou lembrando isso para vocês? Por quê? Porque para vocês saberem o como agora, como reverter, vocês têm que ter feito a pescagem. Senão vocês não vão conseguir. Pescagem. O que que é pescagem? É você pescar o que que te fez sentir daquela maneira que você está sentindo. Igual aqui, ó, Denise mesmo. Ela disse assim: o medo vem quando eu penso que vem um não. Então ela tem o produto, na hora que vai oferecer, ela sente medo. Aí ela se pergunta: ah, o que que eu pensei para sentir esse medo?
Quando vem um não. E o que que esse não significa para você, Denise? Se a pessoa fala não, por que que você tem medo da pessoa falar não? Se a pessoa falar não, o que que isso revela sobre a Denísia? A Denísia receber um não. O que que isso revela da sua pessoa? Você receber um não. Você tem ideia? Quando uma pessoa recebe um não, ela é o quê? Que tipo de pessoa ela é? Uma pessoa frustrada? Uma pessoa que não vale nada? Por isso que ela recebeu um não? Tem alguma ferida aí. Porque se dói em você quando você recebe um não, é porque em algum momento na sua vida você recebeu um não e se considerou um fracasso. Ó, ela mesma respondeu, né, a Denise? Ela tem medo de receber não. Por quê? Olha o que que ela respondeu. Talvez a pessoa não me achou confiante no que eu falei sobre o produto. Tá bom, agora fala sobre você, Denise. Quem pegou o ponto? A Denise está falando de quem aqui? Será que ela está falando da pessoa que não achou ela confiante? Ou ela tá, ou ela mesmo não se sente confiante? E está enxergando no espelho que a outra pessoa está achando que ela não é confiante. E depois ela não vende mesmo, porque se ela não está confiante, por que que a pessoa deveria estar confiante no que ela está vendendo? Se nem ela mesma não está. Vocês perceberam como é profundo, gente? Então, por isso vocês têm que saber o como reverter isso, que é o que eu vou falar, né? Eu estou fazendo uma pré-explicação para vocês entenderem como reverter. Deixa eu ver aqui que vocês estão. Só para ver se vocês estão na mesma página que eu. É, segurança. Uau, que incrível. A Jéssica, eu também sou assim. Às vezes fico sem jeito de oferecer, de mostrar o produto, começar uma conversa. Mas algo tem me ajudado muito. Eu estou sempre analisando as pessoas que estão ao meu redor e prestando atenção em algum ponto que eu possa entrar, mas com uma necessidade da pessoa. O que ela está precisando? Eu estou vendo, mas a pessoa talvez não. Então, ela consegue ver a necessidade da pessoa, mas a própria pessoa talvez não. Então, ela observa, isso tem ajudado ela, né? Então, o que que tem ajudado a Jéssica, gente? Na fala dela aqui, ela mostrou que ela tem receio, sim, mas ela mostrou que ela já superou esse receio, porque ela começa a observar a pessoa, em algum ponto da pessoa, o que que ela está necessitando, e talvez nem está vendo, né? E ela oferece o produto. Mas onde que está o foco dela? Então, na hora que ela está com receio, ela está com foco em si mesma, no espelho. Mas na hora que ela observa a pessoa para ver a necessidade da pessoa, o que que ela fez? Tirou o espelho. É isso, gente. Ela tirou o espelho e conseguiu enxergar a necessidade da pessoa. É sobre isso. Mas eu já vou falar como que faz isso. Que é profundo. Ou então começa a usar o produto próximo da pessoa e a pessoa corre e me pergunta sobre o produto. Gerei o desejo. Viu que a atenção da Jéssica está na pessoa, não nela mesma? Ju Duarte, eu preciso dessa cura. Trabalho pela internet desde 2014, ou seja, 12 anos. Já perdi muitas oportunidades por causa disso.
Então, o que eu vou falar agora, então, já vai te ajudar muito. Porque olha o que que a Silvia está falando. Olha, destravei com você, Raquel, e me ajudou não só para meus negócios, mas para minha vida pessoal. É um pouco do autoconhecimento, é um processo, mas é libertador. Viu, Gil Duarte? E eu tenho insegurança, a Ju está dizendo, não me sinto suficiente. Então, aí vem o bloqueio. Pois é. Então, agora que eu vou falar o como, né? Vocês já entenderam que é projeção, vocês já entenderam que a trava está aí dentro de você, não está lá fora. Esquece a pessoa, gente. Esquece a pessoa, não é a pessoa que vai te achar o confiante ou não. Tudo começa com você. Porque se você está bem com você mesmo, não importa o que a pessoa acha. A Aline falou, né? Pode sentir rejeição. Isso, a própria pessoa, né? Ela, se ela receber um não, né? Aquela hora que eu estava falando do não, ela pode sentir rejeição. Justamente, por que que ela está sentindo rejeição? É porque em algum momento da vida dela ela tomou um não e ela se sentiu rejeitada. Então, todos os nãos depois disso, para ela, simboliza rejeição. Matou a charada, a Aline. Aí, olha, a Jéssica, ela tem uma autoestima assim, ó. É uma coisa, né? Porque olha o que que a Jéssica está falando aqui, ó. Quando eu receber um não, eu agradeço e parto para a próxima e aguardo aquela pessoa do não voltar. Eu sou assim. E já voltaram várias pessoas que me deram não, elas voltaram. Então, vocês perceberam? Gente, aqui, ó, o como, vocês já estão entendendo como aqui, ó. Eu falei vários pensamentos negativos que geraram sentimentos negativos e comportou de modo negativo. E agora tem o exemplo da Jéssica, que ela mudou totalmente o pensamento, em vez dela pensar assim, eu estou com medo de levar um não. Em vez dela pensar assim, ela ressignificou o pensamento e pensou assim: se eu receber um não, eu agradeço e vou para a próxima. Mesmo porque tem a estatística de que em 10 nãos, você tem um sim. É estatística, tá, gente? Que as pessoas pesquisaram. Ou seja, você tem que ter 9 não para ter um sim. Sabia disso? Por isso que tem que ter um volume muito grande para a gente falar com as pessoas, porque esses 9 eles têm que passar para vir um sim. E cai onde a Jéssica falou, né? Porque quando ela recebe um não, ela agradece, por quê? Porque a fila andou, né? Obrigado, você fez a fila andar. Agora já não é mais 9, é 8. 8 não agora, para receber um sim. E o melhor de tudo, essas pessoas que dizem não, elas voltam com um sim, né? Isso é fato, gente. Mas como que consegue isso, né? Como que consegue isso? Que é o como. Vou até tomar um pouco d'água aqui. Pode tomar aí também. Como que consegue? Então, tudo vai começar na pescagem. Por isso que precisa da pescagem. Porque você detectando o que você pensou, você está aqui tranquila, na hora que desligar a aula, você vai estar bem e você vai prestar atenção no seu sentimento. Na hora que fizer assim, um aperto, sentir algo negativo, você vai se perguntar: o que eu pensei que fez com que eu sentisse assim? Pronto, aí você pescou. Aí o que que você faz com isso? Eu pesquei que eu tô com medo de receber um não. Aí você pega isso, escreve e coloca 3 frases positivas em cima disso. Isso é um exercício para a semana. Você já escreveu o que é a pescagem, isso é a continuação. Você pescou o negativo, agora você põe 3 positivos em cima. A Jéssica já falou um, né?
Em vez de eu pensar, estou com medo de receber um não. Tá bom. Mas se eu receber um não, obrigado, porque agora só falta 8 para chegar ao sim. Esse é um. Aí vocês, né, imagina outros. Mais duas frases. Por exemplo, talvez ela não esteja num bom dia hoje. Tá vendo? Então não é porque você tem falta de confiança, é ela que não está num bom dia. Viu como mudou agora? Porque se ela não está num bom dia, é ela, não sou eu. Terceira frase, vocês querem ajudar aí em alguma frase? Você recebe um não, em vez de você pensar, ai, eu sou um fracasso. Já colocamos duas. Ajuda aí. Ajuda aí, porque depois eu vou explicar por que três. Por que três frases positivas em cima daquela? Vocês têm alguma ideia aí? Você recebeu um não. Que frase você falaria que te moveria a continuar? Tem alguma ideia? Recebi um não, mas. Porque ela não estava num bom dia. Porque ela faz parte da estatística dos 9. Recebi um não. Mas isso tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Eu aprendi que é projeção. Então, tem a ver com ela, não é comigo. Cíntia, muito bem, Cíntia. Olha que, então já foi até 4 agora, né? A quarta, ó. Pode ser por falta de tempo, volto depois. Tá vendo, gente? Vocês já estão acostumados a fazer isso, né? Quem faz trabalho voluntário. Não é difícil, gente. Não tem a ver com você. Tem a ver com a pessoa. É falta de tempo da pessoa. Não tem nada a ver com fracasso seu, nada, não. Falta de confiança. Agora, por que que nós colocamos 4 frases positivas em cima de uma negativa? Sabe por quê, gente? Se vocês não sabem, vocês vão saber agora. Para um pensamento positivo, por exemplo, eu vou fazer o meu melhor para vender, hoje eu vou ter um dia incrível. Esse é um pensamento positivo. Vocês sabem quantos pensamentos precisa para derrubar esse? Quantos pensamentos negativos? Vocês querem arriscar e falar? Você está bem? Você está disposta? Levantou? Você falou, hoje eu vou arrasar. Quantos pensamentos negativos precisa para derrubar esse? Muito bem, a Aline respondeu, a Denise também. Um já é suficiente. Basta alguém olhar para você e falar assim: você é horrível. Você vai com essa cara? Pronto, acabou, derrubou. Aí você já pensou, eu sou um fracasso. Só um, gente. Derrubou. Agora, vou fazer outra pergunta. Vocês sabem, para você levantar agora, ei, ai, no chat, vocês me divertem no chat. Agora, para você levantar agora, você está com um pensamento negativo agora, né? E para você levantar, você sabe quantos pensamentos positivos você precisa para levantar? Ajuda. Mas às vezes é porque eles ainda também não sabem disso, tá? Se souberem, pode ser que eles vão refazer isso. André e Jaque, né? Não sei se é o André ou se é a Jaque, que respondeu É três. os Três, dois. os dois. Opa, beleza então. Prazer ter vocês aqui. Gente, três para você se levantar. Porque você está com um negativo ali, né? Pensando negativo. Você está deprimida, triste. Para você levantar, não é 3 a 5 a estatística.
Porque isso que é falado aqui é tudo pesquisas, tá bom? E comprovado. 3 a 5 pensamentos positivos. Agora vocês estão entendendo o exercício. Esse exercício que eu passei para vocês não é algo que falar assim, ah, deixa eu inventar um negócio aqui, deixa eu passar esse exercício para vocês. Não, gente, não é por acaso, não, é neurociência, tá? Para quem não sabe, eu sou formada, especialista em neurociência do comportamento. Então, tudo que eu falo aqui, exercícios que eu dou, tarefas para a semana, pode ter certeza que é exercício mental, comprovado. Se você fizer o exercício certinho, eu não tenho dúvidas que você vai terminar a semana com produtividade. Por isso que quando meus clientes, né, quando eles ficam uma semana fazendo a tarefa, na outra semana, você sabe o que eu pergunto para eles? Por exemplo, se eu voltar aqui uma semana depois, eu não vou perguntar assim, ó, você vendeu muito essa semana, Cíntia? Eu não vou perguntar isso. Você vendeu muito essa semana, Jéssica, Denísia, Silvia, Jaque, né? André, vocês venderam muito? Eu não vou perguntar isso. Você sabe o que eu vou perguntar? Você fez o exercício da pescagem? Completo? Se você disser que sim, acabou. Você nem precisa me responder o resto, porque eu já vou ter certeza absoluta que você está voando. E eu vou falar: cadê você, Jaque, André, Ju? Cadê você? Porque eu tenho certeza, é ciência comprovada, gente. Então, antes de terminar, eu vou repetir, porque lembra? A repetição, nosso cérebro ele funciona. Não com pressão. Eu poderia estar aqui falando para vocês assim, ó, vocês têm que fazer, porque se vocês não fizerem, não vai ter resultado. Não é pressão, é repetição. Eu vou repetir o exercício. Feliz aquele que absorver e aplicar. Esse vai ser o gerenciador e vai ser a gerenciadora de emoções daqui a uma semana, tá bom? Nesse sentido, né, gente? Porque depois é contínuo, aí tem vários outros exercícios. Então vamos lá. Exercício para semana: pescagem. Bom, é assim, está aqui tudo bem, está achando todo mundo legal? Ah, que legal, eu estou disposta e tal. Está todo mundo sentindo bem. Presta atenção no seu sentimento. Se for para dar um nome no seu sentimento agora, que nome você daria? Aí reflita aí, você. Reflita, que nome que eu dou para o meu sentimento de agora? Será que é de sentimento de bem-estar, de disposição? Não, é sentimento, né? Alegria, felicidade. Então, aprenda a dar nome. Aí tá bom. Ah, que legal, né? Você está sentindo bem aqui. Aí você desliga a live, vai fazer suas atividades. Aí, de repente, presta atenção no sentimento. Na hora que você sentir mal, pronto, aí você vai pescar. Você vai lembrar, se eu sentir mal é porque eu pensei antes, porque é impossível sentir sem ter pensado. Então, o que que eu pensei? O que que eu pensei? Se você não detectar, não conseguir, vida que segue, mas depois você vai sentir de novo. Sentiu de novo? Vai indo até você pescar. Pesquei. Ah, esse pensamento aqui que eu pensei. Foi ele que me fez sentir assim. Aí você vai escrever ele, porque ele é um. Agora você vai ter que pôr 3 no lugar. 3 para contra-atacar aquele, para você se levantar e continuar. E aí, qualquer situação da vida, porque na hora que chegar o do produto, você já vai estar nessa mesma rotina. Aí você vai conseguir reverter, ressignificar. E vou dar um bônus aqui, né? Vamos falar ainda mais avançado, porque é assim, ó, nas terapias que eu dou, cada vez a pessoa nunca sai sem um.
um exercício mental. Então, um bônus aqui é o seguinte: você pega essas 3 frases positivas e vai escrever. Gente, minha tela do celular, ela é repleta. Cada vez vocês vão ver uma coisa, uma figura, tá? No caso aqui eu pus uma figura. Tem vezes que eu ponho uma frase. Quem sabe mexer aí no fundo da tela do celular, não sei se está dando para vocês verem. Aqui tem uma mulher, tá com um note na frente, tá com papel do lado, então eu visualizo isso aqui, o que eu vejo? Porque eu fiz esse exercício, tá? Que vocês estão fazendo, eu fiz também. Aí, minha frase positiva foi: eu quero ser bem-sucedida na empresa, né? Quero tanto ser recrutadora, uma expert em recrutadora e também expert em vendas. Aí, quando eu olho, eu enxergo eu nessa mulher aqui, que eu peguei lá no Google, tá? É só vocês ir lá, põe lá, eu quero ser uma executiva. Então, você põe lá no Google, imagem, você vai aparecer lá, você pega a que fizer sentido para você, tá? Para você tem que fazer sentido, para você. E essa figura faz sentido para mim. Por que que eu estou mostrando para vocês? Porque eu também faço isso. Por isso que eu estou aqui fazendo essa palestra, porque algum dia eu me visualizei também fazendo a palestra. Coloquei frases positivas também. Então, vocês vão pegar a frase e escrever em tudo quanto é lugar. Eu falo tela do celular, porque celular é uma coisa que eu uso direto. Eu bato o olho aqui, eu me vejo. Gente, não há frase negativa que resista a você ver todo momento, o dia todo, uma coisa positiva no seu. Vocês viram que incrível isso? Que repetição. Cada vez que eu olho, eu estou repetindo. Isso é muito poderoso. Então, fica esse exercício, né? Fez sentido para vocês? Quero que vocês me falem. Tem um último comentário aqui. Enquanto eu leio esse comentário aqui, depois eu quero saber de cada uma aqui o que vai estar levando dessa live, tá? Dessa palestra. Vou só ler aqui os comentários. Deixa eu pular uns aqui, que esses aqui eu não quero ler, não. Deixa eu ver, Ju Duarte. O meu não gosta de aparecer, então às vezes não entende como e por que preciso. Tá falando de alguém, né? Mas ele dá bons palpites antes de eu postar um vídeo, até dá ideias às vezes. Por isso, a Marcela é maravilhosa. Tem uma mãe incrível. Obrigada por hoje. Ju, você é linda. Obrigada. A Jéssica. Raquel, eu moro há 8 anos nos Estados Unidos. Tudo que passei aqui desde que cheguei foram muita luta e obstáculos reais. Eu costumo dizer que hoje em dia, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que passei e digo para mim mesma: eu sou uma mulher que já venci a guerra. Então vou sempre alegre, de coração aberto, sabendo que posso receber um não, mas não vou deixar aquele não me abalar. Nós, mulheres, somos guerreiros. Gente, essa Jéssica tem uma autoestima lá em cima, né? Eu não sei se vocês perceberam. Ela já ressignifica assim, ó. Muito bom, viu, Jéssica? E é bom, né? Porque isso aí a gente se sente motivada também. Se você consegue, nós também podemos. Denísia, feliz por ter aprendido essa joia. A Ju, às vezes os meus divertidamente brigam, fico confusa e nem sei o que estou sentindo. Gente, se vocês não, quem não assistiu divertidamente, assista, porque nas próximas lives eu posso falar bastante disso, que eu amo falar disso. Porque esses botões, né? Quem assistiu os botões que são apertados lá, sabe o que que acontece? Sabe o que que acontece, Ju? Esses botões, esse painel, você sabe onde que você está deixando? Lá fora. Aí vem uma pessoa, eu quero que a Ju sinta uma fracassada. Pé. A outra pessoa, eu quero que a Ju sinta que ela está me incomodando. Pé. Seu botão está lá de fora. Pega esse painel, coloca internamente, você que vai apertar esses botões. Uma das maneiras de você apertar é com a pescagem. Vai pescar
vai ressignificar, vai colocar as frases tudo no teu lugar, pronto, você que está apertando esse botão. Show tristeza. Aí você vai deixar só a alegria e a produtividade ali apertar, ó. Gente, é isso. Eu amei estar aqui com vocês, só que antes de desligar, eu quero ouvir, né? A pergunta é, o que fez valer a pena vocês ter disponibilizado 1 hora, né? Foi 1 hora de tempo de vocês, né? A Ju me fez chorar agora, obrigada. Então, a Ju já está dando depoimento dela aqui, né? Mas aí levanta a mão, por favor, gente. Eu quero saber o que você aprendeu, que joia dessa palestra você aprendeu, que fez valer a pena você tirar 1 hora do seu tempo, que eu sei que é valioso, e ter estado aqui. A Cíntia, por favor, consegue abrir o som aí? Já está aberto. Eu anotei aqui, tá, Raquel? Muito obrigada, viu, pela generosidade de dispor. Muito obrigada mesmo. Olha, eu que me sinto aqui bem feliz, né? Porque tem uma frase da Lídia Vasconcelos, eu sempre repito ela nas minhas redes sociais, porque eu amo essa frase. Ela diz assim, ó, que se o professor ele conseguiu fazer com que o aluno enxergasse algo que as pessoas disseram que não existia, então o professor terá cumprido a sua missão. Então é isso, se vocês conseguiram enxergar, pode ter certeza que eu estou muito feliz e eu tenho um outro exercício, e eu já vou dar um outro exercício também, olha. Maravilha. É Diário da Gratidão, né? E eu sempre falo, essa palestra vai para o meu Diário da Gratidão. É você chegar no final do dia e se perguntar 3 coisas pelas quais eu sou grato ou eu sou grata. Aí você anota, só que isso talvez você já faça nas orações e tal, mas é mais além o exercício. Pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. E a outra pergunta é: o que eu fiz que eu contribuí para isso? O que eu fiz que eu contribuí para isso? Por exemplo, essa palestra vai para o meu Diário da Gratidão. E o que eu fiz para contribuir para essa gratidão? Eu me disponibilizei e vim fazer a palestra. Então, se eu tomei esse passo, essa iniciativa, eu tive a gratidão resultante disso. Aí, por que que é bom a gente pensar nisso? Porque amanhã eu quero repetir, então, aí eu quero fazer mais do mesmo que eu fiz que me fez sentir bem. Então, isso aí, gente, é vida, tá? É isso, gente. Então, eu quero ouvir Ah, mais. O que vocês. quatro frases, posso citar? Sim, com certeza. Vamos lá, o resumo. Não é o externo que te trava, é na engrenagem cerebral. É, gerenciar emoções não por pressão, né? E é ajustamento. Quem não aparece não existe. Pessoas bem-sucedidas estão ocupadas com as suas próprias conquistas. E a repetição, né? Praticar constância é a mãe da retenção. Muito bem. Inclusive, você repetindo aí, está nos ajudando a reter o que foi falado, não é à toa que nas publicações que a gente vê nas escolas e tudo mais, tem lá, né? Resumo, pontos principais. É isso aí. Vamos lá, André e Jaque, a Jaque, né? Pode falar. Oi, Raquel. Foi um prazer, Olá. viu, poder te ouvir. Já conheci a sua filha presencialmente, a Marcela, porque eu sou filha dela na Pharmacy, tá? Ela esteve na minha Olha, cidade, em Varginha, e agora é um olha, prazer te conhecer também. Também fiz anotação, deu aqui 3 folhas do que eu anotei de tudo que você falou. maravilha. Eu tenho muita dificuldade em postar, em me aparecer, sabe? Então, assim, me ajudou bastante. Eu vou trabalhar isso daqui para frente. Então, obrigada, Muito. viu, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço você ter falado aí para todos nós que enriqueceu aqui.
Muito bem, gente, que felicidade, né? E alguém mais quer falar? Acho que eles colocaram aqui no chat, né? Ah lá, colocou. Então, vou só terminar aqui com esses comentários, falando os comentários, né? A Denise, feliz por ter aprendido essa joia. A Ju, já isso que eu já falei. Me fez chorar agora, a Ju. O Inácio batendo um tanto de palminha aqui. Por um acaso, o Inácio é meu neto, tanto literal quanto da Pharmacy também. E está aqui me dando apoio, né? Vocês viram, né? Aquela ilustração do amigo. Então, esse aqui é verdadeiro amigo, né? Tanto de palminha que ele pôs aqui. A Silvia, Raquel, como sempre, maravilhosa. Mais uma vez, obrigada por tudo. Vocês são maravilhosos também, nós todos. E a Jéssica, Ju, estou aqui para te ajudar. Precisamos só chamar no Zap. Estamos no mesmo grupo, às vezes precisamos de alguém para conversar um pouco. Olha aí, ó, já tem mais uma companheira. Obrigada, minha linda história inspiradora. É como a Paula fala lá, né? Um ajuda o outro. Silvia, é um presente para nós essa aula e ter tantas meninas em busca de melhorar. A Joaline, maravilha de aula. Denise, obrigado por essa conversa tão gratificante. É sobre isso, gente. Vou dormir muito feliz e lembre sempre disso, para terminar, uma frase. Todo dia de manhã, amanhã vai acontecer isso. Você vai ter um presente nos pés da sua cama. E você vai abrir aquele presente, quem se deu foi você mesmo. E sabe o que vai ter dentro daquele presente? Vai ter aquilo que você pensou antes. E eu pergunto para você, que tipo de presente você vai abrir amanhã nos pés da sua cama? Que presente você vai ter se dado? E se fosse para fazer hoje uma torta de tudo aquilo que você pensou, você comeria? Ah, Ju. Então é algo para refletir, tá? Então vamos fazer uma torta deliciosa, vamos deixar também um presente maravilhoso nos pés da cama, beleza? Então fiquem com Deus e até mais, até amo vocês. Tchau, tchau.